para ver o registro. Então, nós já temos aqui uma requisição pronta. Na hora que eu terminei de fazer a requisição, eu vou vir aqui e vou mudar ela para status preenchido. Esse registro vai ser bloqueado e o gestor responsável pelo departamento de compras vai receber uma solicitação de autorização dentro do e-mail dele ou dentro do aplicativo para ele poder fazer essa autorização. Eu vou fazer essa autorização manualmente aqui, ó, que é autorizar a requisição. A gente vai ter a lista das requisições que precisam ser autorizadas. Sempre dentro do SafeCorp vai ter esse íconezinho aqui dizendo quem foi que foi a última pessoa que fez. Tá? Vou autorizar essa requisição, fiz o processamento da autorização, e a gente vai atualizar essa requisição, a gente vai ver que essa requisição está autorizada, o processo pode seguir, foi feita a autorização. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai mandar gerar uma cotação a partir dessa requisição. O que o sistema vai fazer? Ele vai fazer todo o processamento e vai preparar uma cotação para que a gente possa fazer essa compra. Essa cotação aqui ela está centralizada, ela pode ser pulverizada por departamento, por categoria de produto, tem um monte de recursos em cima disso daí, mas a gente está fazendo um modelo mais simples, então a gente vai entrar na cotação aqui. O que acontece quando você deixa a requisição e passa para a cotação? A requisição você está falando do departamento de suprimentos, na cotação você já está falando no compras. Então, compras já precisa de um prazo de entrega que é de 1 dia, e uma proposta de condição de pagamento. Então, eu vou pagar essa caneta aqui com 30, 30 e 60 dias, ok? Vou gravar e vou mudar aqui meu pedido de compra, que eu já esqueci, que esse meu pedido de compra aqui, eu vou receber ele com 30 dias. E lá na minha requisição, eu vou pagar com 0, 30 e 60 para ser viável, né, gente? Então, aqui nos itens, a gente vai ver que o sistema já trouxe para cá os itens, e nós vamos colocar os fornecedores. Como a gente está trabalhando num banco limpo, a gente não tem os fornecedores padrão desse tipo de insumo. Depois que o banco está abastecido, a gente já tem uma sugestão de fornecedores, dos 5 fornecedores que mais são interessantes para a empresa para entregar esse tipo de insumo, e ele fica automatizado. Então, aqui a gente tem o processo de cotação. Estou colocando fornecedores, o primeiro é Plásticos e Afins Limitada. O segundo fornecedor que eu vou colocar aqui vai ser a Plastimil Indústria, são 2 fornecedores fictícios. E aqui a gente volta no grid, a gente tem aqui os dados de cada um, se tiver desconto global, flat global, valor de CMS, outros créditos global, percentual de CMS, e tudo aquilo que seja relevante para o caso da proposta do fornecedor. Aqui dentro a gente tem uma propostas grid, que é um lugar onde a gente vai lançar os valores das ofertas que esses fornecedores estão fazendo. Mas a gente tem um recurso aqui de enviar a cotação por e-mail, que o que o sistema faz? Ele vai mandar um modelo dessa cotação para cada um desses fornecedores e um link único com um lugar para ele poder preencher esses dados ele mesmo, para que a gente não tenha que informar esses dados, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu criei um modelo hipotético aqui de valores, tá? Para a gente poder fazer uma comparação. A Plasfin vai cotar para a gente o corpo da caneta a 0,02 centavos a unidade. Não tem IPI, não vai informar o percentual de CMS, porque não vê o caso ter o crédito de CMS nesse caso. A carga da caneta, ele vai cotar para a gente, ele está ofertando para a gente a 20 centavos. E a tampa da caneta, ele está ofertando para a gente a 1 centavo, a tampa da caneta. Já o Plastimil vai ofertar para a gente aqui a 0,025, por exemplo, o corpo da caneta, está ofertando a carga a 0,23 centavos cada carga de caneta, e a tampa ele vai ofertar a 0,015 centavos. Vou gravar essas opções aqui, que são os valores que ele tem, e a gente vai imprimir um mapa de cotação. Esse mapa de cotação, a gente vai poder fazer uma análise desses dados e ver o que é, deixa eu tentar dar um zoom aqui, o que é mais interessante para a empresa fazer uma compra centralizada ou uma compra pulverizada. A gente já viu aqui que os R$ 690 aqui, ó, eles estão na Plasfin
com a melhor compra, apesar de a gente ter uma opção aqui de R$ 664,50, sendo com um desses produtos aqui, a gente poderia fazer uma compra mais interessante se a gente comprasse um dos produtos fora. Mas nós vamos escolher que nós vamos comprar tudo com a Pafin, ok? Então, a gente selecionou aqui os vencedores, gravou, a gente pode ver de novo o mapa de cotação já vai aparecer aqui com a opção de um vencedor, tá? Está aqui o vencedor. Então, essa cotação está pronta para gerar um pedido de compra. Então, a gente vai vir aqui, gerar um pedido de compra aqui em cima dessa cotação. A cotação foi processada com sucesso, o que significa que a gente vai ganhar aqui dentro um pedido de compra já todo preparado para ser enviado para o fornecedor. Aqui a gente pode vir colocar alguma outra observação que seja pertinente, colocar alguma outra descrição, completar esse pedido de compra, entrar aqui nos itens e colocar alguma observação que a gente quer dentro de algum item desse. E uma vez que esse pedido de compra está terminado, quer dizer que ele já foi vistoriado, a gente muda o status dele para preenchido, ok? Na hora que a gente muda o status dele para preenchido, da mesma forma que a gente tem no processo de requisição, o gestor, o responsável por aprovação do pedido de compra, vai receber uma solicitação de autorização do pedido de compra por e-mail, e ele tem lá um link que ele pode fazer essa aprovação. Eu vou fazer a aprovação aqui por dentro do sistema, ele pode fazer isso por dentro do sistema também. Nós vamos vir aqui processar, e esse pedido vai mudar o status dele aqui para aprovado. Então, a gente pode vir aqui e enviar pedido de compra por e-mail. Então, o fornecedor está autorizado a emitir uma nota fiscal contra esse pedido de compra. Uma vez que esse pedido foi enviado para o fornecedor vai lá, emite a nota fiscal, o sistema vem aqui no modelo de integração e vai buscar os documentos emitidos contra o estabelecimento e vai ver que foi emitida uma nota lá da Plásticos e Afins, está com uma data diferente aqui, mas é uma questão de funcionalidade, que o Plástico e Afins emitiu uma nota de R$ 690 contra o cliente. A gente entra aqui no documentos emitidos contra estabelecimentos, aqui ele busca de 3 em 3 minutos automaticamente na Cefaz, todos os documentos que são emitidos contra estabelecimento, alteração de documento, cancelamento, nota, carta de correção, faz isso para documento de mercadoria, depois a gente vai fazer um vídeo de apresentação para serviço, em que ele faz essa mesma coisa para as notas de serviço também. A gente pode clicar aqui na impressora e ver a nota fiscal, ver a DANF do fornecedor, tá? E guarda esse XML já vai ser armazenado automaticamente, não tem problema nenhum. E o que a gente tem que fazer agora é importar essa nota para dentro do RP, porque até agora ela está parada lá no limbo esperando a gente importar essa nota. Então, eu vou importar esse documento para dentro do RP. O que ele vai acontecer? Ele vai cair dentro do contábil, na parte fiscal, no módulo para ele ser modificado, alterar as regras fiscais de notas importadas. Porque esse documento ele sobe aqui com as características de venda, e eles têm que entrar para dentro do sistema mudando aqui o CFOP, mudando as regras de PIS, mudando a regra de COFINS, de acordo com aquilo que a empresa mais usa. Isso também pode ser parametrizado e automatizado. Uma vez que a gente mandou aplicar os documentos e marcar os documentos como revisados, esses documentos vão estar disponíveis dentro do sistema. Então, aqui dentro da nossa requisição, dentro do nosso pedido de venda, se a gente clicar em documento fiscal de mercadoria, a gente vai ver que a nota já está associada a um pedido. Ela já foi importada, já associada ao pedido de compra. Os itens dessa nota aqui, os itens que tem aqui dentro dessa nota, já foram alterados para a descrição que foi colocada aqui na requisição. A gente pode vir aqui na requisição, mandar alterar os valores atualizar os valores da requisição, que é um processo que vai dizer para a gente qual que é o percentual que está comprado, o valor que está comprado e o percentual entregue. A gente está vendo aqui que ainda não está entregue o material porque ele ainda não passou pelo controle de qualidade, lá na frente. Então, vamos voltar para a nossa requisição aqui, onde a gente estava trabalhando na cotação, e a gente consegue ver aqui
a nota fiscal. Essa nota fiscal ela vai ter uma condição de pagamento, então a gente vai ter que fazer alguns preenchimentos, completar ela com alguns dados. Por exemplo, a natureza da operação vai ser compra para industrialização, por exemplo. Então, a gente tem compra para industrialização. O nosso vetor de custo de destino aqui a gente vai completar com material, matéria-prima, depósito de matéria-prima, e a gente vai gerar uma movimentação de material disso daqui no dia 10. O vencimento dessa nota, a gente diz que a gente vai usar aqui a condição de pagamento de 0, 30 e 60 dias. E a data de movimentação, a gente vai colocar a movimentação dia 14 mesmo. Então, eu vou gravar essa nota. O que o sistema faz? Ele vai gerar para a gente já uma condição de pagamento, já vai programar o contas a pagar todinho para a gente, nas 3 parcelas, com os vencimentos todos, já gerou o fluxo de caixa. Se a gente vier aqui no estoque, a gente vai ver que ele já gerou o estoque dos insumos que a gente precisa para produzir, já calculou os preços médios com base contábil e tudo para poder gerar a nossa produção. Então, o que acontece? O que falta fazer agora? Eu vou pagar a primeira parcela desse fornecedor. Então, eu entro aqui no Contas a Pagar, vou entrar no Contas a Pagar aqui e vou fazer o pagamento. Então, eu vou dizer que lançar como pago, não vou nessa orelha de pagar aqui, eu vou dizer que eu vou pagar com boleto bancário na conta bancária exemplo. Eu estou pagando aqui no dia 10, vamos supor que uma data retroativa, mas eu estou pagando no dia 10 e vou pagar essa nota, vou gerar o pagamento dessa nota fiscal. O que aconteceu? Nesse momento, a gente gerou uma liquidação desse documento. E essa liquidação, por sua vez, vai gerar um lançamento da tesouraria. E esse lançamento da tesouraria vai ficar aguardando um lançamento do extrato bancário para ser conciliado. Então, a gente vai vir aqui no Contas e Caixas, que é onde a gente vê todas as contas bancárias da empresa, e vai ver que a gente tem um extrato bancário aqui dentro. Como é que a gente importa esse extrato bancário? Da mesma forma, na integração aqui, da mesma forma que a gente vê documentos importados com estabelecimento, a gente vem aqui e importa o arquivo FX, que é o arquivo do Money que o banco fornece para a gente. Então, a gente escolhe o arquivo, manda importar para qual conta bancária que tem, faz o upload desse arquivo e o sistema vai vir aqui construir o seu extrato bancário. Então, a gente vai ver que no dia 10/4, a gente tem um pagamento de 230. Vamos supor que eu já fiz essa importação. Então, a gente precisa de fazer a conciliação desse contas a pagar, dessa tesouraria aqui, com o nosso extrato bancário. Então, a gente vem aqui no financeiro, e a gente já tem uma funcionalidade aqui dentro da conciliação, que se chama sugestão de conciliação. Vai fazer o quê? Vai encontrar todos os lançamentos que estão na tesouraria e coincidem com o extrato bancário. E a gente vai fazer aqui, então, a conciliação. Ele vai ligar os fatos e vai fazer toda a parte que interessa para a contabilidade e auditoria, que é de ligar as informações aqui dentro. Então, dentro desse lançamento da tesouraria aqui, a gente vai conseguir ver aqui um lançamento de extrato do banco. Aqui a gente vai ver o lançamento de extrato do banco. Está ficando meio apertado, mas a gente já consegue ver. O que vocês conseguem ver nessa tela é que a gente tem todas as informações a respeito de uma requisição, passando por uma cotação, um pedido de compra, um documento fiscal de mercadoria, e a gente teve que informar pouquíssima coisa, porque o sistema vai pegando as informações que acontecem na requisição e vai levando ela para os outros processos sem que a gente tenha que lançar muita coisa. Então, o usuário passa a ser mais decisivo e não um cara responsável por fazer os lançamentos manualmente. Uma outra coisa que a gente vê é que a gente tem aqui um universo de informação muito útil, a informação está até bacana, mas está muito poluído, está do jeito que sempre foi, desde quando os sistemas foram criados. Então, a gente criou uma forma de que a gente consegue ver o processo como ele é graficamente. Em vez de a gente ter que ficar acompanhando esse monte de número, cadê a cotação, cadê o pedido, pedido gerou a nota, cadê o quanto a pagar da nota da liquidação, a gente consegue enxergar aqui um fluxo de processo. Tem uma requisição, o pedido de uma cotação aqui dentro, a cotação gerou um pedido de compra, o pedido de compra gerou um documento fiscal com 3 condições de pagamento,
A condição de pagamento gerou uma liquidação, essa liquidação gerou uma tesouraria, e aqui está o extrato bancário. E a gente já tem aqui um lançamento fiscal, já um lançamento contábil acontecendo de forma automática, mesmo o sistema não estando parametrizado para isso, já vai acontecer. Então, a gente tem todo o mapa de auditoria do processo de uma forma bem simples, e muitas vezes o usuário, o cliente, ele não consegue enxergar esse processo dentro da RP. Tá? Então, nós terminamos o nosso processo de compra, a gente volta para a casinha aqui, a gente vai ver os nossos percentuais aqui da nossa requisição já vão mudar. Tá? A gente vai ter uma requisição que está 100% comprado, não está 100% entregue por causa do controle de qualidade. Mas vamos ver como é que está, vou voltar lá no vetor de custo, como é que ficou o nosso vetor de custo de matéria-prima. Porque o nosso vetor de custo de matéria-prima já vai ter aqui os estoques com os valores todos do no nosso saldo, como é que ficou, qual que é o valor do estoque, e a gente tem as peças para poder fazer a caneta, as canetas que a gente está vendendo. Então, a gente vai vir aqui na produção, vai gerar uma ordem de produção. Quer dizer, a gente já tem os insumos no estoque, então a gente vai mandar fazer. Então, vamos mandar produzir essa caneta. Então, a gente tem aqui a data 14/4, vai ficar pronto dia 14/4. O número do pedido é esse. O produto a fabricar vai ser a caneta completa, e a gente está produzindo 100. É óbvio que o sistema pode pegar lá do pedido de venda, transportar essas informações todas para a ordem de produção e gerar a programação de produção, as ordens de produção, em cima das necessidades do RP que estão aqui dentro do pedido de venda. Tá? Mas estão fazendo manualmente para que vocês possam entender isso daí. Então, vamos voltar na ordem de produção. Eu vou dizer que a ordem de produção foi processada. Significa o quê? Que o sistema girou, pegou e fez o quê? Ele pegou, você já tem aqui as movimentações de material, ele fez uma movimentação, já pegou, já tirou lá do depósito de matéria-prima, levou para a transformação os insumos que ele precisava, alocou a quantidade de energia elétrica que ele precisava de fazer, tirou da transformação, gerou em produto acabado, as 100 canetas, mudou o valor e já te deu um preço de custo dessa caneta com todos os insumos de Buchenwald que ele vai precisar de usar. Então, se a gente vier aqui no nosso vetor de custo de insumos, a gente vai ver que ele não deu baixa ainda nos produtos que a gente consumiu na ordem de produção. Por quê? Porque ele não teve aqui uma aprovação de controle de qualidade. Lembrando que a gente tem que ter uma aprovação de controle de qualidade na hora de transferir os insumos para a produção e na hora de sair com o produto acabado da produção para o vetor de custo de produto acabado. Então, nós vamos vir aqui dentro da parte de compra e tem uma aprovação global de controle de qualidade. Eu vou fazer uma aprovação aqui de todas as movimentações que a gente tem. E essas aprovações, quando a gente faz essas aprovações, a gente vai ver que o seu estoque já baixou. Baixou 200, que a gente tinha duas movimentações lá de requisição para poder, de consumo de material para poder fazer. Então, a gente vai ver, voltando na ordem de produção, que essa ordem de produção gerou essa movimentação aqui. A gente vai voltar lá no vetor de custo de material acabado, produto acabado, e a gente vai ver que o nosso estoque aqui já deve ter sido modificado. Então, a gente tem 200 canetas, tinha dois processamentos de ordem de produção lá, em vez de fazer uma, fiz duas, mas a gente tem aqui as canetas e o histórico das produções dela, tá certo? Vamos voltar, então, no nosso pedido de venda, agora eu já fiquei até meio perdido aqui. Vou voltar lá na venda. Aqui a gente vai voltar no nosso pedido de venda, e o nosso pedido de venda está lá na expedição, está esperando o mundo ver o que acontece. A gente está com ele aqui em aberto e a gente vai processar esse pedido de venda. Quando a gente processa esse pedido, o que acontece? Ele vai gerar um lançamento de expedição aqui, dizendo para a expedição que a gente precisa de 100 canetas para atender o pedido. Tá? Aí a expedição vai decidir o que ela vai atender. Se ela vai atender 100%, se ela vai atender 50%. Esse pedido poderia ter vários itens, a gente tem um item só para simplificar.
A gente pode vir aqui e falar que vai atender 100% da necessidade da solicitação da expedição. Vou processar, a gente vai ver que ele está aqui com 100% atendido, então o nosso pedido vai ser atendido em 100%. Eu vou vir aqui, vou processar esse pedido novamente. O que vai acontecer com esse pedido? Ele vai gerar para a gente já uma nota fiscal de saída, pronta para ser faturada. Como a gente tem o relacionamento todo com o Cefaz, a gente faz o upload do certificado digital A1, a gente consegue emitir essa nota aqui para o nosso cliente. Então, a gente está dizendo que a data da movimentação de material é hoje, que a condição de pagamento, ele é revenda 30 dias, a data do vencimento, a gente vai dizer que a gente vai receber ela antecipado, dia 10, por exemplo, por causa do extrato lá, não lembro o lugar do extrato que a gente colocou, documento regular, o vetor de custo, o centro de custo é terceiros, o vetor de custo que eu vou colocar aqui, clientes, materiais, vai debitar o estoque sim, e vou gravar. O que vai acontecer? Ele vai gerar para a gente o contas a receber dessa nota, já prevendo o fluxo de caixa, vai gerar para a gente uma movimentação de materiais, que já está debitando o nosso vetor de custo aqui de caneta de estoque, tá? Não debitou ainda porque tem a aprovação do controle de qualidade, mas a gente já tem aqui uma quantidade prevista para poder... Não, a gente colocou aqui o produto acabado, tá certo, vetor de custo, produto acabado. Ele já debitou o estoque sim, que tinha 200, ele já fez, já está programado para debitar o estoque. Isso é uma outra opção que a gente pode configurar para o cliente ou não, se ele vai debitar automático ou se ele vai ter o controle de qualidade na saída, tá? Então, a gente já fez o débito do estoque, a gente já deu a saída nesse material do estoque, e a gente vem aqui e vai mandar enviar essa nota para o Cefaz, validar essa nota, para fazer uma validação dessa nota para a gente, sem mandar para o Cefaz. Depois a gente vai fazer o enviar a nota fiscal, ele vai fazer toda a negociação que você faz, vai mandar essa nota para o cliente por e-mail, vai mandar o boleto para o cliente por e-mail junto, vai mandar a XML da nota, vai fazer todo o processo de entrega disso daí. O que a gente precisa fazer agora é receber, porque a gente já fez aqui, já tem o contas a receber, e a gente ainda não recebeu. Então, eu vou dizer que foi recebido na conta bancária padrão, por boleto bancário. Deixa eu só conferir lá no extrato, aqui em contas e caixas, foi no dia 14/4, que dia que a gente recebeu isso? Foi no dia 14/4, foi hoje mesmo. Então, eu vou colocar aqui, foi no dia 14/4, vou mudar essa data aqui, 14/4, só para um efeito para a gente ver a conciliação funcionando. O que o sistema fez? A gente ganhou uma tesouraria, igual a gente tem lá a gente fez no contas a pagar, a gente tem uma tesouraria. Essa tesouraria vai ficar aguardando a conciliação com o extrato bancário. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar aqui naquela mesma tela do financeiro, onde a gente tem a sugestão de conciliação, e esse lançamento vai estar lá esperando para ser conciliado, igual a gente fez o contas a pagar. A gente vê aqui, conciliou esse lançamento. O que ele vai fazer? Ele vai ligar a tesouraria que a gente fez o pagamento com o extrato bancário, e a gente vai voltar aqui no pedido e vai ver que aqui dentro a gente vai ter, dentro da tesouraria, a gente vai ter um lançamento de extrato bancário que já vai estar, vou atualizar aqui, já vai estar disponível aqui. Estudo, vocês viram que a gente fez com pouquíssima digitação, pouquíssimo lançamento. Da mesma forma, a gente fez aqui um desenho de fluxo de processo bem simples, tá? Para demonstrar o pedido de venda que ele gerou, a ordem de produção. A gente tem aqui a ordem de produção com os produtos que foram feitos, tem a nota fiscal de saída, tem a condição de pagamento, depois a gente tem a liquidação também, do mesmo jeito que a gente fez lá no contas a pagar, o lançamento da tesouraria e o extrato do banco do lançamento contábil. Então, com isso, a gente fez todo o processo de compra e todo o processo de venda muito rápido.